Todos sabíamos que o leilão de acasalamento era o destino final para as almas que a vida já havia despojado de tudo. Ali, naquele mercado de promessas quebradas, Lyra permanecia como uma sombra persistente. Enquanto todas as outras mulheres exibiam sedas e sorrisos desesperados, ela se enterrava sob o peso de um capuz de lã cinza e áspera. O rosto oculto era sua única fortaleza contra um mundo que a despedaçaria impiedosamente se descobrisse a verdade. A multidão não perdoava o mistério. Sussurros venenosos cortavam o ar como lâminas. O que poderia ser tão terrível que, mesmo aqui entre as descartadas, ela não ousa se mostrar? Eles imaginavam feiura, imaginavam monstruosidade. Não faziam ideia de quão mais complexa era a realidade. Não faziam ideia de que a verdade sob aquele capuz era capaz de mudar o destino de todo um reino. Lyra se preparava para o silêncio do desprezo. Sabia que ninguém em sã consciência escolheria o enigma quando podia ter qualquer outra com a perfeição evidente. Seu plano era simples e cruel consigo mesma. Passar despercebida, não ser escolhida e desaparecer para um fim que já havia aceitado como inevitável. Então, o salão inteiro silenciou. Não foi um silêncio gradual. Foi o tipo de silêncio que cai de uma vez, como um machado, quando algo impossível atravessa a porta. O rei Alphathorn entrou. Ele era o inverno personificado. Alto, de ombros que bloqueavam a luz das tochas, cabelos escuros como o céu sem estrelas. Seus passos ecoavam no mármore frio como sentenças sendo proferidas. Passou por princesas sem piscar. Passou por nobres sem hesitar. Seus olhos de lobo, famintos e absolutamente precisos, varreram o salão uma única vez. E pararam. Fixaram-se nela. Lyra sentiu o peso daquele olhar atravessar o tecido do capuz como se ele fosse transparente. Seu instinto de ômega gritava para que ela recuasse, se encolhesse, desaparecesse, mas não havia para onde ir. Thorn caminhou até ela com a calma de quem já havia tomado uma decisão que o resto do mundo ainda não compreendia. Parou a menos de um passo de distância. O silêncio do salão era tão absoluto que Lyra conseguia ouvir o próprio coração traindo o seu pânico. "Eu a levarei", ele disse. Mas não foi um pedido. Foi uma declaração com o peso de lei. O choque explodiu pelo salão em ondas, risos incrédulos, protestos sufocados. Por que o soberano mais poderoso das montanhas escolheria a única mulher no salão que se escondia? A que todos evitavam. A que o próprio leiloeiro havia chamado em voz baixa de caso de caridade? Lyra tremia. Thorn não. Ele lhe ofereceu o que nenhum homem jamais havia oferecido. Proteção. Um nome. Os muros de seu castelo e o escudo de sua matilha. Jurou diante da lua e de 1000 testemunhas que jamais levantaria aquele capuz sem o consentimento dela. Mas todo milagre cobrava um preço. "Protegerei sua vida com meu próprio sangue", disse ele. A voz baixa demais para o salão ouvir, alta demais para Lyra ignorar. "Mas meu coração jamais será seu. Isso não está à venda. Isso não está disponível. E nada, nem você, nem o destino, mudará isso." Naquele momento, cercados pelo espanto de 1000 lobos, nenhum dos dois entendia ainda que certas promessas existem apenas para ser destruídas. E foi assim que a caçada começou. Capítulo 1. O preço do silêncio. Sabemos que há coisas que a vida ensina apenas uma vez, e geralmente no pior momento possível. Lyra aprendeu a sua naquela noite. Aprendeu que o destino não avisa quando está prestes a mudar de ideia. Ele simplesmente aparece, frio e inevitável, como o inverno que não pede licença para entrar. O salão não sabia como reagir. A declaração de Thorn ainda ecoava entre as colunas de mármore como o último acorde de uma música que ninguém esperava ouvir. E então, como uma represa que cede, o caos veio. "Isso é uma piada", um homem disse. "Ele não pode estar falando sério", falou uma das ômegas a ser escolhida. "Por que o rei escolheria essa?" O desdenho nas frases era notório, mas Lyra não se moveu. Ficou parada no mesmo lugar, o capuz baixo, os ombros curvados pelo peso de um espanto que ela não sabia como carregar.
O leiloeiro se aproximou com passos hesitantes. Vossa Majestade, com todo o respeito, talvez o senhor deseje reconsiderar. Há outras candidatas esta noite de linhagem comprovada, de saúde verificada. Você não entendeu o que eu disse? Ouviu exatamente o que eu falei. Thorne nem se virou. Seus olhos continuavam fixos em Lyra, e ela sentia aquele olhar como pressão física, como dedos que não tocavam, mas pesavam. Sim, Vossa Majestade. E o leiloeiro recuou. Eu sempre pensei que existe uma crueldade silenciosa em ser escolhida pelo motivo errado. Lyra sabia disso melhor do que ninguém. Ser vista sem ser compreendida é quase pior do que ser ignorada. Quase. Venha! A voz de Thorne era baixa agora, mais íntima do que Lyra estava preparada para suportar. Ela levantou os olhos e, por uma fração de segundo, viu o rosto dele de perto pela primeira vez. Não havia calor ali. Apenas uma determinação absoluta, fria como pedra no fundo de um rio. A multidão se abriu para eles como a água se abre para uma proa. Ninguém ousou ficar no caminho de Thorne e, por extensão, ninguém ousou ficar no caminho dela. Era a primeira vez na vida de Lyra que a multidão recuava em vez de avançar. A sensação era tão estranha que ela quase tropeçou. Quase. Eles atravessaram o salão em silêncio. Lyra ouvia seus próprios passos no mármore, baixos demais ao lado dos passos de Thorne. Ouvia os sussurros que se fechavam atrás deles como uma cortina. Agora você que está me ouvindo, pense nisso. Existem pessoas que nos carregam pela vida como um fardo que envergonha. E quando alguém finalmente nos tira delas, a gratidão e o terror chegam juntos, inseparáveis, confusos demais para serem distinguidos. As portas do salão se abriram para a noite fria, e o ar cortou sua pele como uma advertência. A carruagem real esperava no pátio, negra, enorme, com o brasão da matilha de Thorne gravado na madeira lacada. Thorne subiu primeiro. Lyra hesitou no degrau por um segundo que pareceu uma eternidade. Atrás dela, o calor do salão ainda escapava pelas portas abertas. À frente, a escuridão da carruagem e um homem que ela não conhecia, que havia comprado sua presença com uma palavra e cujas razões ela não conseguia nem começar a imaginar. Ela subiu. O interior era espartano para os padrões de um rei. Nenhum excesso, nenhuma ostentação. Couro escuro, madeira maciça, uma lanterna pequena balançando levemente com o movimento dos cavalos que começavam a se mover. Thorne estava sentado do lado oposto, os braços cruzados, os olhos na janela. Não a olhava. Lyra ficou sentada com as mãos unidas no colo, o capuz ainda baixo, a respiração controlada com o esforço de quem está evitando um colapso por pura força de vontade. O silêncio durou vários minutos. Foi Thorne quem o quebrou, sem tirar os olhos da janela. Não vou perguntar o que você esconde. Fiz uma promessa pública e intenciono cumpri-la. Você terá seus aposentos, privacidade. Ninguém tocará naquele capuz sem sua permissão. Isso é uma ordem, não uma cortesia, disse ele como uma lâmina afiada. Por quê? A palavra saiu antes que Lyra pudesse detê-la. Pequena, rouca. Porque me foi conveniente, disse ele. Era mentira. Lyra não sabia como sabia, mas sabia. A resposta era limpa demais para ser verdadeira. Há mentiras que protegem quem as diz, e há mentiras que protegem quem as ouve. Naquela carruagem, Lyra ainda não sabia de qual tipo era a mentira dele. O castelo começou a aparecer no horizonte, torres de pedra escura recortando o céu como dedos apontados para a lua. Então vieram as batidas rápidas no teto, o sinal dos guardas. Thorne se endireitou de imediato. Abriu a janela lateral. Um cavaleiro se aproximou e falou baixo. Lyra não deveria ter conseguido ouvir, mas ouviu. 3 palavras que fizeram o sangue abandonar seu rosto de uma vez. Eles a encontraram. Thorne fechou a janela. Virou-se para Lyra com aqueles olhos de lobo que não revelavam nada, e ela viu algo passar por eles. Não era pena, não era surpresa, era reconhecimento. Como se ele já soubesse que isso aconteceria. Quem sabe que você está aqui? Ele perguntou. Lyra abriu a boca. Fechou.
porque a resposta era a mesma coisa que a marca sob o seu capuz. A mesma coisa que havia destruído sua linhagem e a havia trazido até aquele leilão. E se ela dissesse a verdade agora, não havia garantia de que Thorne não abriria a porta e a deixasse para trás no meio da estrada. Então, ela ficou em silêncio. O castelo continuava se aproximando na escuridão. Havia uma ironia cruel naquilo tudo. A única mulher que Thorne escolhera era exatamente a única que poderia destruí-lo. E ele, que jurava nunca amar, havia colocado o coração do seu reino nas mãos de alguém que mal conseguia proteger o próprio nome. O destino, como sempre, não havia pedido a opinião de ninguém. Capítulo 2. As paredes que guardam segredos. Dizem que é possível conhecer a alma de um homem pela casa que ele constrói. Se isso é verdade, então a alma de Thorne era exatamente o que Lyra havia imaginado na carruagem. Vasta, fria e cheia de corredores que não levavam a lugar nenhum. O castelo de Vordan se erguia sobre a montanha como uma sentença escrita em pedra. Não havia ornamentos nas fachadas, não havia jardins floridos. Havia apenas solidez. A arquitetura de um lugar construído para resistir, não para receber. Uma mulher de meia-idade surgiu no corredor principal com passos rápidos e expressão fechada. Cabelos grisalhos presos com rigor, roupas escuras e funcionais, olhos que avaliavam tudo em frações de segundo. Ela fez uma reverência breve para Thorne e então voltou o olhar para Lyra com a eficiência de quem está catalogando um problema novo. Marta, disse Thorne sem parar de caminhar. Ela ficará nos aposentos do ala leste. Acesso restrito. Nenhuma visita sem minha autorização expressa. Ninguém toca no capuz. Ninguém faz perguntas. Marta não piscou. Sim, Vossa Majestade. E dobre a guarda no perímetro norte esta noite. Uma pausa brevíssima. Tão breve que qualquer pessoa menos atenta não teria percebido. Já foi feito, Vossa Majestade. Thorne parou pela primeira vez desde que entraram. Virou-se lentamente para olhar para Marta com aqueles olhos que não revelavam nada, mas pesavam tudo. Quem deu a ordem? O senhor mesmo, disse ela com calma. Há 3 dias. O silêncio que se seguiu durou apenas 1 segundo, mas Lyra sentiu o peso dele como se fosse muito mais longo. Havia algo ali que ela não entendia. Uma peça que não se encaixava. Thorne havia reforçado a guarda 3 dias antes. 3 dias antes de ir ao leilão. 3 dias antes de escolhê-la. Como se soubesse que precisaria. Como se soubesse que ela viria. Thorne retomou o passo sem comentar nada. E Marta conduziu Lyra pelos corredores com a precisão de quem conhece cada pedra do lugar. Pararam diante de uma porta de madeira escura com ferragens de ferro. O quarto era grande, não luxuoso, mas digno. Uma lareira acesa, uma cama com dossel de tecido escuro, uma janela alta com vista para as montanhas cobertas de neve, que pareciam não ter fim. Havia um banheiro separado, roupas dobradas sobre um baú, velas acesas em castiçais de ferro. Tudo preparado, tudo pronto. Como se alguém soubesse exatamente quando ela chegaria. Há um tipo particular de solidão que só se sente quando finalmente se está a salvo. É quase indistinguível do desamparo. Lyra conhecia bem os dois. Ela ficou parada no centro do quarto por um longo momento, ouvindo o silêncio do castelo ao redor. Depois caminhou até a janela e olhou para as montanhas. A neve refletia a luz da lua com uma clareza quase dolorosa. Alguém a havia encontrado. Aquelas 3 palavras na carruagem não haviam saído da sua cabeça. Ela sabia quem eram, sabia por quê, e sabia que os muros de Vordan, por mais espessos que fossem, não eram garantia de nada contra pessoas que haviam dedicado a vida inteira a rastrear o último sangue de uma linhagem que o mundo havia decidido apagar. Lyra tirou o capuz. No quarto vazio, sem olhos para julgá-la, ela finalmente respirou com os pulmões inteiros. A marca começava na base do pescoço e descia pelo ombro esquerdo em espirais que pareciam escritas em uma língua que ninguém mais falava. Na luz das velas, ela pulsava levemente, como se tivesse vida própria. Como se soubesse que estava perto de algo. Ou de alguém. Lyra colocou a mão sobre ela instintivamente,
como havia feito 1000 vezes antes. O contato esfriou levemente sob seus dedos. Quando esquentava, era aviso. Quando queimava, era tarde demais. Por ora, estava fria. Por ora, ela examinou o quarto com o hábito antigo de quem nunca dormiu em lugar seguro o suficiente para fechar os olhos sem verificar as saídas. Janela, porta, paredes. E parou. No canto mais escuro, parcialmente encoberta pelo baú de madeira, havia uma marca gravada na pedra. Lyra se abaixou, afastou o baú e sentiu o ar abandonar seus pulmões de uma vez. Era a mesma marca, as mesmas espirais, a mesma língua antiga gravada na pedra fria, idêntica em cada detalhe à que ela carregava na própria pele. Alguém havia estado naquele quarto. Alguém que carregava o mesmo sangue que ela. A lareira crepitou, e Lyra ficou ajoelhada diante daquela pedra com a mão sobre a marca e o coração batendo com algo que havia desaprendido a sentir havia muito tempo. Esperança. A esperança faz as pessoas ficarem quando deveriam fugir. E Lyra, que havia sobrevivido a tudo sendo invisível, estava prestes a descobrir o que acontece quando alguém finalmente decide ser visto. Capítulo 3. O lobo e a chama. Todos sabemos e entendemos que existe uma diferença enorme entre uma mulher quebrada e uma mulher que aprendeu quando se curvar para não partir ao meio. Lyra havia confundido as duas por tempo demais. Naquela noite, ajoelhada diante da marca na pedra, ela decidiu que não faria mais essa confusão. Ela se levantou, empurrou o baú com mais força do que o necessário e foi tentar dormir, porque decisões tomadas com o corpo exausto custavam mais caro do que qualquer ameaça. Thorne seria enfrentado com ela de pé, descansada e lúcida, não de joelhos, nunca mais de joelhos. Na manhã seguinte, ela acordou com o sol já alto e o cheiro de pão fresco. Uma bandeja havia sido deixada do lado de fora da porta, o que significava que alguém havia subido, batido e ido embora sem insistir. Lyra reconheceu isso como uma cortesia deliberada. Alguém havia dado essa instrução. Ela comeu de pé, olhando pela janela. O pátio abaixo estava movimentado. Guardas trocando turno, cavaleiros conduzindo cavalos, serventes cruzando de um lado para outro. Uma matilha funcionando com a precisão de uma engrenagem bem oleada. Ninguém parecia perturbado. Ninguém parecia em estado de alerta visível. Mas Lyra havia aprendido a ler o que não se mostra. E o que não se mostrava ali era a tensão. Pequena, discreta, mas presente. Na forma como os guardas demoravam 1 segundo a mais antes de virar de costas. Na forma como os cavaleiros olhavam para os muros com uma frequência levemente acima do normal. Eles sabiam que havia algo errado. Só não sabiam o quê. Lyra terminou de comer. Colocou o capuz com o cuidado mecânico de quem repete um gesto há anos e abriu a porta. A guarda postada do lado de fora se endireitou de imediato. "Senhora", disse o homem, jovem demais para esconder a surpresa. "O senhor pediu que eu a acompanhasse caso a senhora desejasse se movimentar pelo castelo." "O senhor tem nome?" perguntou Lyra. Ele piscou. Claramente não havia esperado a pergunta. "Aldrich, senhora." "Aldrich." Ela testou o nome como se estivesse verificando se era real. "Eu gostaria de falar com Thorne." Uma pausa brevíssima. "O rei está nos salões de conselho esta manhã, senhora. Normalmente não recebe visitas até o fim da tarde." "Normalmente", repetiu Lyra. "Mas hoje não é um dia normal, é?" disse ela sem muita enrolação. Aldrich não respondeu. Ela caminhou. Ele a seguiu. Os salões de conselho ficavam no ala central do castelo, atrás de 2 portas de madeira maciça com guardas postados em cada lado. Lyra caminhou até elas sem hesitar, o que claramente desconcertou Aldrich, que apressou o passo para chegar à sua frente antes que ela batesse. "Senhora, eu realmente não posso", disse ele com a voz mais trêmula que o normal. "Você pode me anunciar", disse Lyra com calma. "Ou posso bater sozinha. A escolha é sua." Aldrich olhou para ela, olhou para a porta, olhou para ela de novo com a expressão de um homem recalculando rapidamente suas opções de carreira. Bateu na porta. Houve um silêncio breve do outro lado. Depois,
uma voz que Lyra já reconhecia mesmo após poucas horas. Entre. Aldrich abriu a porta, anunciou o nome dela com uma voz que tentava soar mais confiante do que era, e recuou. Lyra entrou. O salão de conselho era menor do que ela imaginava. Uma mesa longa de madeira escura, cadeiras pesadas, mapas abertos sobre a superfície. Duas pessoas que claramente não eram Thorne olharam para ela com expressões que iam do espanto à irritação mal disfarçada. E Thorne, no centro, de pé diante do maior mapa com os braços cruzados, que a olhava com a calma impenetrável de quem não havia sido surpreendido em absolutamente nada. Deixem-nos, disse ele. Os dois conselheiros se levantaram com a velocidade de pessoas que sabem que discutir não é uma opção. A porta se fechou atrás deles. Silêncio. Lyra foi a primeira a falar. Você sabia que eu viria antes de ir ao leilão? Não era uma pergunta. Sim. A simplicidade da confirmação a desarmou por um segundo. Ela havia se preparado para a evasão, não para isso. Então tudo foi planejado. Ela continuou. Nem tudo. Algumas coisas foram. Ele respondia sem rodeios às perguntas de Lyra. Ela caminhou até a mesa sem ser convidada, colocou as mãos sobre a madeira e o encarou diretamente. Quero respostas. Não cortesias, não meias palavras. Respostas. Ela disse sem rodeios ou receios de como ele reagiria. Você tem coragem para uma mulher que passou a noite num castelo estranho, disse ele com um sorriso preso no canto da boca. Tenho coragem porque passei a vida inteira assim. O que eu quero saber é por que você especificamente me trouxe para dentro deles. Ficaram em silêncio por alguns segundos que pareceram décadas. A marca na parede do seu quarto, disse ele, pertencia à minha mãe. O silêncio que caiu foi de um tipo diferente, mais pesado, mais cheio. Ela morreu quando eu tinha 11 anos. Ninguém soube explicar a marca. Meu pai mandou cobrir com o baú e nunca mais mencionou, disse ele, abaixando a cabeça. Mas você não cobriu. Lyra continuou. Eu movi o baú o suficiente para saber que ainda estava lá. Você não me escolheu por conveniência, disse ela. Não. Ele respondeu cortante como uma lâmina. Você me escolheu porque eu carrego a mesma marca que sua mãe carregava. Sim. Você tem respostas que eu procuro há 20 anos. E eu tenho muros que podem mantê-la viva enquanto você ainda as tem. Era uma proposta construída sobre interesse mútuo e nada mais. Lyra deveria ter pesado os riscos. Em vez disso, abriu a boca para responder. E foi quando a porta se abriu com força. Aldrich entrou com a respiração descontrolada de quem correu. Entregou um pequeno cilindro de couro escuro. Thorne abriu. Leu. A mandíbula contraiu por exatamente meio segundo antes de voltar à neutralidade. Ele dobrou o papel. Olhou para ela. 7 dias, disse ele. Lyra não perguntou como ele sabia o que isso significava. Se a mãe de Thorne havia carregado a mesma marca, ele sabia o que era o prazo. Sabia o que acontecia quando ele se esgotava. Então temos 7 dias para decidir se vamos confiar um no outro, disse ela. Aparentemente. É pouco tempo para muita coisa, ela simplesmente completou. É tempo suficiente para começar. Agora para e pensa comigo. Há uma ironia cruel em certas armadilhas. As mais eficientes não são feitas de grades e correntes, são feitas de necessidade. 2 seres que haviam construído suas vidas sobre a arte de não confiar em ninguém, encurralados pelo destino com 7 dias e a escolha mais difícil que qualquer um dos dois já havia enfrentado: confiar no outro ou morrer separados. O destino, como sempre, não havia oferecido uma terceira opção para nenhum dos dois. Mas, se você chegou até este momento da história sem conseguir parar, você já sabe o que isso significa. Lyra e Thorne fazem isso com a gente. Eles prendem. E a história ainda está só começando. Se você está gostando, considera curtir o vídeo agora. Parece pouco, mas para este canal significa muito. É o que diz ao YouTube que essa história merece ser encontrada por mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu, este é o momento. Aperta o botão vermelho e ativa o sininho também, porque os próximos capítulos chegam em breve e você não vai querer perder o que está por vir. Agora voltemos à história. Capítulo 4. O que a lua esconde.
Eles se encontraram na biblioteca naquela noite. Escolha de Thorne. É um lugar neutro, ele havia dito. Apenas livros e fogo e dois estranhos com segredos grandes demais para o silêncio continuar sustentando. Lyra chegou primeiro. Ficou de pé perto da lareira com a calma de quem ensaiou a própria respiração. Quando Thorne entrou, veio sozinho e ficou a alguns passos dela sem dizer nada. Estava esperando. Lyra decidiu que seria ela a começar. Não porque confiava nele, mas porque havia algo libertador em escolher o momento de se expor em vez de esperar que alguém arrancasse a verdade à força. Ela tirou o capuz. Thorne não recuou, não piscou. Seus olhos percorreram a marca com a atenção de quem reconhece algo que conhece de memória, mas nunca havia visto tão perto. E Lyra, que havia se preparado para o horror ou para a pena, não estava preparada para o que encontrou no rosto dele. Reconhecimento. E algo que se parecia perigosamente com alívio. Fale, disse ele. E ela falou. Contou sobre a linhagem das ômegas sagradas, sangue tão antigo que os primeiros registros do Conselho dos Alfas já tentavam apagá-lo. Ômegas que não se curvavam à hierarquia porque carregavam algo que ela não conseguia controlar. Uma ligação direta com a lua, não como símbolo, mas como fonte, como origem. A marca não era uma maldição, era um selo. A prova de uma linhagem declarada ilegal não por ser perigosa, mas por ser impossível de subjugar. O extermínio havia começado 3 gerações atrás. Silencioso, metódico, disfarçado de leis sanitárias e decretos de proteção da hierarquia. Família por família, nome por nome, até restar apenas ela. Lyra contou tudo isso com a voz firme de quem transformou a própria dor em fato. Sem dramatismo, sem lágrimas, com a precisão de quem precisou repetir a história para si mesmo tantas vezes que ela virou relatório. Thorne ouviu sem interromper uma única vez. Quando ela terminou, o silêncio durou o tempo suficiente para que o fogo na lareira crepitasse 2 vezes. Minha mãe nunca me contou isso, disse ele por fim. Ela tinha a marca. Eu via quando criança, mas nunca explicou. Ela estava protegendo você. Quanto menos você soubesse, menos perigoso seria para os dois. Lyra apenas completou. Ela morreu de uma doença que nenhum curandeiro conseguiu nomear. Em 3 semanas. Saudável numa lua, enterrada na seguinte. Lyra não disse nada. Doenças sem nome eram uma das formas favoritas dos caçadores. Deixavam menos rastros do que lâminas. Thorne. Era a primeira vez que ela usava o nome sem o título. Sua mãe não morreu de doença. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. O tipo que se forma quando uma verdade suspeitada há 20 anos finalmente encontra palavras. Os mesmos que estão atrás de você, disse ele. Não era uma pergunta. Sim. Havia uma fissura nos olhos dele agora. Pequena, quase imperceptível, mas presente. Então temos mais em comum do que um acordo conveniente. Exatamente, concordou Lyra. Mas não muda o fato de que você me trouxe por interesse próprio. E eu ainda não sei completamente qual é esse interesse. E nesse momento Lyra olhava diretamente nos olhos de Thorne, sem medo, sem pedir permissão, apenas o encarava. Amanhã, disse ele. Essa parte amanhã. Lyra colocou o capuz. Caminhou até a porta. Parou com a mão na madeira. A marca esquenta quando o perigo está perto. Esta noite está fria, mas amanhã pode não estar. Sugiro que você diga o que tem a dizer antes que o prazo decida por nós. E simplesmente saiu. Thorne ficou sozinho com o fogo diminuindo e 20 anos de uma suspeita finalmente confirmada. Havia encontrado a resposta sobre a mãe. O problema era que ela havia chegado com um prazo de 7 dias e uma mulher que não se curvava para ninguém. Certas respostas chegam tarde demais para mudar o passado, mas cedo o suficiente para mudar tudo que ainda está por vir. Lyra havia dado a Thorne a verdade que ele procurava. E Thorne, sem perceber, havia dado a Lyra algo que ela não buscava. Um motivo para ficar. Capítulo 5. Sangue e promessa. Abatida na porta do quarto,
Veio antes que Lyra terminasse de decidir o que diria a ele. 3 toques precisos. Thorne não batia como quem pede permissão. Batia como quem avisa. Ele entrou e colocou sobre a mesa um documento enrolado, velho o suficiente para que as bordas estivessem quebrando. Era um mapa de linhagens, desenhado em tinta escurecida com o tempo, com nomes na mesma língua da marca de Lyra. Seu dedo percorreu as ramificações até parar num nome que fez o estômago contrair. O nome da mãe de Thorne estava ali. Sua mãe era da linhagem, disse Lyra. Uma descendente distante. Sangue suficiente para a marca se manifestar. Insuficiente para o selo completo. Ela nunca transformou, nunca sentiu o lobo. Lyra ergueu os olhos. Mas você sim, Thorne. O silêncio foi a confirmação. Meu lobo é diferente dos outros alfas, mais forte do que deveria ser. Os conselheiros sempre atribuíram isso à pureza da linha paterna. Eu deixei que acreditassem nisso, ele explicou, porque a verdade seria mais perigosa. Ela completou. Sim, havia algo mais. Algo que ele ainda não havia dito. A matilha, disse ela. Seus guardas estavam tensos de uma forma que não era só sobre mim. Há algo acontecendo com Vordan. Há 6 meses, lobos da minha matilha começaram a perder a transformação, gradualmente. O lobo vai se afastando como uma maré que recua e não volta. Os curandeiros não encontraram causa. O mapa indica que o sangue das ômegas sagradas pode restaurar o que foi perdido. Uma ligação com a lua que funciona como origem. Como voltar à fonte. Ele já não mais encarava Lyra. Você me trouxe para curar sua matilha, ela completou incrédula. Sim. A palavra caiu com o peso de tudo que representava. Havia raiva ali. Lyra reconhecia a raiva porque havia aprendido a identificá-la antes que chegasse à superfície, antes que se tornasse algo que a exporia. A raiva de ser, mais uma vez, um meio para o fim de outra pessoa. De ser escolhida não por quem era, mas pelo que carregava. Mas havia também outra coisa, uma honestidade que ela não havia esperado. Ele poderia ter continuado sem dizer. Poderia ter administrado a informação, revelado aos poucos, manipulado o contexto, até que ela concordasse sem perceber completamente o que estava concordando. Havia homens que faziam isso. Ela havia conhecido vários. Thorne havia simplesmente dito a verdade. Isso é o que eu sou para você. Uma cura, disse ela como se não conseguisse acreditar por mais que quisesse. Era o que eu pensava quando fui ao leilão, disse ele. O jeito como disse fez Lyra prestar atenção. Era presente, passado, uma distinção pequena e enorme. E agora? Agora é mais complicado, disse ele olhando diretamente nos olhos de Lyra. E ao invés de raiva, Lyra sentiu algo se mover dentro dela. Não era o coração. Era mais fundo. Era o lobo, que havia ficado em silêncio por tanto tempo que ela quase havia esquecido como sua presença soava. Era quase um sussurro, uma atenção súbita, como um animal que dorme e de repente ergue a cabeça porque sentiu algo no ar que não sabia ainda como nomear. A marca estava morna, não quente, não fria. Morna, como nunca havia estado antes, como se estivesse calibrando algo novo, algo que não sabia ainda como classificar. Ela tirou a mão rapidamente, mas Thorne havia visto o gesto. O que foi? Perguntou ele. Era mentira, e os dois sabiam. Desta vez foi Thorne quem deixou o espaço existir sem preenchê-lo, e Lyra, que havia passado a vida com pessoas que preenchiam cada silêncio com exigências, notou isso com uma atenção que não havia planejado ter. Eu não vou ser apenas uma cura, disse ela por fim. Se houver um acordo entre nós, ele será entre iguais. Você protege minha vida, eu ajudo sua matilha. Mas nenhum de nós pertence ao outro, nenhum decide pelo outro, e nenhum mente mais. Concordo, disse ele. E pela primeira vez desde que havia entrado naquele castelo, Lyra acreditou completamente em uma palavra que ele disse. O lobo havia erguido a cabeça dentro dela como quem reconhece algo familiar. E 2 estranhos que haviam entrado num acordo por necessidade estavam, sem perceber, construindo algo que nenhum acordo consegue conter. Capítulo 6. A Rainha Sem Coroa.
O quinto dia chegou com uma tempestade, 2 dias restantes. E Lyra havia tomado uma decisão. Ela encontrou Marta no corredor antes do café da manhã. Preciso de uma reunião com o conselho, hoje. Marta a estudou com aquela avaliação silenciosa que Lyra já havia aprendido a reconhecer. O conselho não recebe visitas sem agendamento prévio e autorização do rei. Marta completou com a voz calma. Então me leve ao rei primeiro. Lyra não se deu por vencida. Ele está nos estábulos, senhora. Os estábulos cheiravam a palha, a couro e ao calor úmido dos animais grandes em espaço fechado. Thorne estava ao fundo, de costas, examinando o casco de um cavalo escuro com a atenção de quem está em terreno familiar. Sem armadura, sem os formalismos do salão de conselho. Apenas um homem e um cavalo, e a manhã cinza entrando pela porta aberta. Lyra parou a alguns passos. Quero me apresentar ao conselho hoje, disse ela, sem o capuz. Thorne parou e encarou Lyra, mas ela simplesmente continuou. Os caçadores precisam de silêncio para operar. Precisam que eu seja um segredo. Se eu deixar de ser um segredo, as regras mudam. Ninguém elimina alguém que o conselho inteiro já viu. Seria uma declaração de guerra contra Vordan. As regras mudam e você se torna um alvo ainda maior. Ele estava cauteloso nesse momento. Já sou um alvo. A diferença é que agora seria um alvo dentro dos muros do castelo mais protegido das montanhas. Você pensou nisso esta noite. O tom da voz dele já estava mais amigável nos últimos dias. Thorne só não aceitava. Pensei nisso desde a carruagem. Só precisava de tempo suficiente para confiar que estes muros valem o risco. Algo passou pelo rosto dele, rápido demais para ter nome. 2 horas, disse ele. O conselho se reúne depois do almoço. Lyra virou para sair. Lyra. Era a primeira vez que ele usava seu nome sem título. Ela parou sem se virar completamente. Se isso correr mal, a ordem de proteção que dei a Matilha inclui você. Isso não muda independente do que o conselho decida. Eu sei, disse ela, e saiu antes que ele pudesse ver que aquilo havia significado mais do que ela estava disposta a admitir. O salão do conselho tinha 7 homens que representavam os clãs aliados de Vordan. 7 pares de olhos que se voltaram para a porta quando Lyra entrou com a precisão coletiva de lobos avaliando o território. Ela sentiu o peso daqueles olhares como pressão física, mas não diminuiu o passo. Thorne tomou seu lugar à cabeceira sem anunciar nada. Deixou que o silêncio trabalhasse por ele. Foi o conselheiro mais velho que falou primeiro, um homem de cabelos brancos e olhos fundos, que havia claramente decidido que a diplomacia custava menos do que a hostilidade aberta. Vossa Majestade nos informou que a senhora tem algo a apresentar ao conselho. Sim, disse Lyra. Ela ficou de pé no centro do salão, sem sentar, sem pedir licença para ocupar o espaço. 7 pares de olhos. 7 expressões que iam da curiosidade ao ceticismo mal disfarçado. Um rei ao fundo que a observava com atenção absoluta e rosto completamente neutro. Lyra levantou as mãos e tirou o capuz. O silêncio foi absoluto, instantâneo, pesado demais para uma simples desconhecida que foi comprada como mercadoria em um leilão onde ninguém a queria. No leilão, o silêncio havia sido de especulação, de julgamento. Aqui era diferente. Era de reconhecimento. O conselheiro mais velho se levantou devagar, os olhos fixos na marca. Pela deusa da lua, é real. O que é ela, afinal? Perguntou um dos mais jovens. A última, disse o mais velho. A última das ômegas sagradas. Pensei que a linhagem havia sido completamente extinta. Quase, disse Lyra. Thorne, ao fundo, não precisou de muitas palavras. Ela fica sob proteção total de Vordan. Qualquer ação contra ela é uma ação contra esta matilha, disse o conselheiro mais velho para que todos ouvissem. Ninguém discutiu. Lyra havia esperado resistência. O que veio foi aceitação, não calorosa, não imediata, mas real. Ao sair, o conselheiro mais velho a chamou pelo nome, o que a surpreendeu porque ela não havia dito o nome em nenhum momento. Sua avó era uma mulher extraordinária.
Ela dizia que a linhagem não acabaria enquanto a lua ainda tivesse interesse no mundo. Uma pausa. Parece que ela estava certa. Mas isso não a protegeu dos caçadores, não é verdade? Disse ela como uma lâmina que corta o ar. Lyra saiu com a marca morna no pescoço e o lobo mais acordado do que havia estado em anos. Dentro do salão, ela ouviu a voz de Thorn retomando a reunião. Mas havia algo diferente no tom dele. Algo que ela teria chamado de orgulho em qualquer outra pessoa. Agora você que está me ouvindo, preste bastante atenção. Batalhas não são vencidas com força. São vencidas com a coragem de aparecer quando seria mais fácil se esconder. Ela havia esperado anos por um lugar seguro o suficiente para existir. E, sem perceber, havia construído esse lugar com as próprias mãos. Dentro dos muros de um castelo que não era seu. Ao lado de um homem que havia prometido nunca amá-la. Algumas pessoas esperam a vida inteira por permissão que nunca virá. Lyra havia descoberto naquela tarde fria que a permissão sempre esteve dentro dela, esperando que ela parasse de procurar em outro lugar. E nesse momento, não estou falando somente de Lyra. Capítulo 7. O voto que o destino quebrou. O ataque veio no 6º dia, antes do amanhecer. Lyra acordou com a marca queimando como brasa. Não morna, queimando com uma intensidade que ela nunca havia sentido. O sono desapareceu de uma vez. Ela se sentou na cama e ouviu. Tinha algo de errado com o castelo naquele momento. Vordan nunca ficava completamente silencioso. Havia sempre o passo dos guardas, o vento nos corredores. Aquele silêncio era construído, deliberado. O tipo que antecede algo que não quer ser ouvido chegando. Lyra se levantou. Não havia tempo para o capuz. Pegou apenas o casaco sobre a cadeira e abriu a porta com cuidado. O corredor estava vazio, o que era errado, porque Aldrich havia ficado de guarda toda a noite desde que chegara. A ausência dele era uma resposta em si mesma. Ela caminhou. O instinto a guiava mais do que qualquer plano, e ela havia aprendido a confiar no instinto muito antes de aprender a confiar em pessoas. Desceu as escadas laterais, evitou o corredor principal e foi em direção ao som que ainda não havia chegado, mas que seu corpo já sentia como vibração no ar. Encontrou Thorn no 2º patamar, armado, a espada na mão, e 3 guardas atrás dele com expressões que diziam que a situação era pior do que qualquer um estava verbalizando. Quando a viu, algo cruzou o rosto dele com rapidez suficiente para que ela quase não percebesse. Alívio imediato. Quantos? Perguntou ela sem rodeios. 12 que identificamos. Entraram pelo aqueduto norte, são profissionais, ele respondeu. São a Ordem Thorn, disse Lyra. O nome caiu no corredor como uma pedra em água parada. A Ordem dos Caçadores era, para a maioria dos lobos, pouco mais do que uma lenda. A maioria preferia acreditar que não existia mais. Eles nunca atacam um castelo diretamente, Thorn tentou argumentar. Nunca tiveram motivo suficiente, até agora. A afirmação de Lyra fez o Alfa concordar em pensamento. Thorn dispensou os guardas em 2 direções. Ficaram apenas eles 2 no corredor com a tocha tremendo e o barulho crescendo lá embaixo. Você precisa ir para a câmara segura no ala leste. Não, disse Lyra. Eles vieram por você, se te encontrarem. Thorn até lutava, mas sua voz estava com um misto de lamento e preocupação. Se me encontrarem sem escolha, estarei em perigo. Se escolher onde e como sou encontrada, as regras são minhas, disse Lyra com uma coragem que espantou até o Alfa. Thorn a olhou por um segundo que continha uma conversa inteira que não havia tempo para ter. E então a frieza cedeu. Não desapareceu, mas cedeu, deixando aparecer por baixo algo que havia estado lá o tempo inteiro. Fique atrás de mim, disse ele. Não era um pedido, era um homem dizendo da única forma que sabia que havia algo que não estava disposto a perder. Eles desceram juntos. O salão principal estava em combate. Thorn entrou na luta com a eficiência brutal de um alfa que havia nascido para isso. E Lyra ficou por um momento observando, calculando, mapeando o padrão de movimento dos invasores. Havia uma lógica no ataque deles. Não estavam tentando vencer o combate inteiro. Estavam criando um caminho.
um corredor de movimento que levava diretamente para onde ela estava. Eles sabiam exatamente onde ela estava. Um dos encapuzados veio em sua direção com velocidade de lobo transformado. Lyra recuou um passo calculando, e então sentiu algo que há décadas não sentia. Não foi uma decisão. Foi o selo rachando. De uma vez, como vidro que aguenta a pressão até o momento exato em que não aguenta mais. O lobo que havia ficado aprisionado por tanto tempo veio à tona não como uma onda, mas como uma inundação. A transformação foi diferente de tudo que ela havia imaginado. Não foi lenta. Foi o lobo simplesmente decidindo que havia esperado o suficiente. A dor foi breve e absoluta, e então havia apenas o chão frio sob as patas e o ar chegando com uma riqueza que os sentidos humanos nunca conseguiriam processar. O lobo prateado de Lyra era gigante, maior do que qualquer ômega tinha direito de ser. As marcas luminosas que cobriam seu pelo pulsavam com uma luz constante e inegável, como luar em forma de animal. Como a lua decidindo aparecer dentro de um castelo de pedra para lembrar a todos que a hierarquia dos homens tinha limites que ela não reconhecia. O encapuzado parou, mas não só ele. No salão inteiro, o combate foi cessando. Não por acordo, por instinto. Porque havia algo naquele lobo prateado que ativava algo antigo em todos os lobos presentes, anterior a qualquer treinamento ou lealdade. Reconhecimento. Lyra avançou com velocidade que fez os guardas recuarem, derrubou o encapuzado, ficou sobre ele com as patas no peito e os olhos dourados fixos nos dele. Ele não se moveu. Nenhum deles se moveu. Ela se virou e encontrou os olhos de Thorn. Ele estava parado com a espada abaixada e uma expressão que ela nunca havia visto. Não era o espanto dos outros. Era o olhar de um homem que acaba de ver algo que confirma uma coisa que havia suspeitado, sem nunca ter palavras para nomear. Os encapuzados recuaram. E então saíram. Não pela vitória de Vordan, mas porque um lobo da lua havia aparecido naquele salão, e a Ordem conhecia a história antiga o suficiente para saber o que isso significava. A linhagem não havia acabado. Lyra transformou de volta. Ficou de joelhos no chão frio, a respiração pesada, as marcas ainda pulsando com uma luz que demorou para se apagar. Thorn chegou até ela antes que qualquer guarda se movesse. Se agachou e pegou Lyra em seus braços, os dois olhando um para o outro. Lyra estava fraca demais, mas sem pensar muito falou. "Você prometeu nunca me amar, lembra?" disse ela em voz baixa. Não era uma acusação, era a constatação de alguém que está vendo uma estrutura rachar em tempo real na sua frente. "Eu prometi muitas coisas, Lyra", disse ele, "mas nem todas irão sobreviver ao que você faz comigo. Há votos que fazemos quando ainda não sabemos o que o destino tem guardado." Thorn havia feito os seus com a convicção genuína de quem acredita estar no controle. E o destino havia ouvido cada um deles com a paciência de quem sabe que tem tempo. E quando chegou esse tempo, resolveu mandar um lobo prateado atravessar um salão de batalha e destruir em segundos o Thorn que havia levado anos para construir. As muralharas começavam a ruir, sem pedir a sua permissão. Capítulo 8. O que nasce das cinzas. O silêncio que ficou depois do combate era do tipo que se forma depois de algo que não tem nome ainda. Os guardas retomavam posições, avaliavam feridos, faziam o trabalho necessário com a eficiência de quem foi treinado para não parar. Não importa o que os olhos acabaram de ver. Mas havia uma diferença no jeito como se moviam agora. Mais despachados, mais cuidadosos de não olhar para o centro do salão por tempo demais. Para onde Thorn estava ajoelhado no chão com Lyra nos braços. Ela havia transformado de volta com a suavidade de quem finalmente soltou algo que carregava há tempo demais. Mas o corpo cobrava o preço. Sempre cobrava. A primeira transformação depois de anos de selo era como correr uma distância que os músculos não lembravam mais como percorrer. Lyra estava consciente, estava presente e estava furiosa consigo mesma por estar tão visivelmente sem forças. Thorn não disse nada. Passou um braço sob os joelhos dela e outro nas costas, com a praticidade de quem toma uma decisão e não perde tempo justificando. Lyra não protestou.
Essa foi a primeira coisa que a surpreendeu. O reflexo estava lá, a palavra formada na garganta, o instinto antigo de recusar ajuda antes que ela custasse algo. Mas Thorne já estava se movendo, e havia no jeito como ele assegurava uma firmeza que não era sobre força, era sobre decisão, como se ele tivesse chegado a uma conclusão antes de ter consciência de tê-la alcançado e o corpo simplesmente estivesse executando. Ela deixou. O salão foi ficando para trás. Os sons do combate terminando, os guardas retomando posições, as vozes baixas trocando informações sobre feridos e perímetro. Lyra ouvia tudo isso diminuindo atrás deles, enquanto Thorne subia as escadas com a calma de quem não está com pressa de chegar, mas tampouco considera parar. O peito dele era quente. Ela estava com frio desde que as marcas haviam cessado de pulsar. Um frio que não era do ar, nem da pedra do castelo, mas de dentro, do lugar onde o lobo havia estado e agora repousava. E o calor que vinha dele era inconvenientemente exato para esse frio específico. Lyra olhou para o corredor escuro e não disse nada. Passaram por Aldrich, que surgiu numa entrada lateral com um curativo no braço e perguntas nos olhos que ele teve a sabedoria de não fazer. Passaram por Marta, que abriu a porta do quarto sem precisar ser solicitada, e desapareceu antes que qualquer um dos dois precisasse explicar qualquer coisa. Thorne entrou. O quarto cheirava a madeira queimada e ao frio das montanhas entrando pela fresta da janela. A lareira havia caído para brasas durante a noite. Ele a depositou na cama com uma atenção nos movimentos que ela não esperava de um homem que havia lutado com aquela eficiência brutal horas antes. Como se a mesma precisão que ele usava para o combate existisse também para o contrário disso, para o cuidado. Lyra o observou enquanto ele se endireitava. Esperou a despedida. Era o que faria sentido. O castelo tinha feridos, tinha perímetro a refazer, tinha uma noite inteira de consequências esperando pela atenção do rei. Ela esperou que ele reconhecesse isso em voz alta, que dissesse algo funcional sobre segurança, ou sobre o acordo, ou sobre qualquer uma das razões práticas que tornaria a saída dele a decisão óbvia. Ele puxou a cadeira do canto e sentou. O silêncio que se instalou não era do tipo que pede explicação. Era mais denso que isso. Era o silêncio de dois animais no mesmo espaço que já passaram da fase de decidir se confiam um no outro e ainda não chegaram na fase de saber o que fazer com isso. Thorne ficou olhando para as brasas. Lyra ficou olhando para ele, olhar para as brasas e algo dentro dela parecia acalmar. Você devia estar com a matilha, disse ela por fim. A matilha tem Aldrich. Ele disse sem olhar para ela. Thorne. Ela chamou quase em um sussurro. Ele virou a cabeça para ela, devagar, com aquela qualidade de atenção que ela havia aprendido a reconhecer, como o jeito que ele olhava quando estava prestes a dizer algo que custava mais do que as palavras deixavam aparecer. Você veio aqui para curar os meus soldados, disse ele. A voz era quieta, não para se ferir dentro dos meus muros. Ele então disse o que mais o preocupava, sem se preocupar com o que Lyra fosse pensar. Eu não estou sangrando. Eu sei o que vi no salão. Lyra ficou quieta por um momento. Eu estava bem. Ela ainda tentou falar. Eu sei que estava. Uma pausa. E se você se ferisse, Lyra? É minha obrigação proteger você, lembra? Poucas palavras. Simples, mas tinham o peso de uma confissão de alguém que não confessa. E o jeito como ele as disse, sem ornamento, sem o escudo de frieza que ele usava em todas as outras situações, fez o quarto ficar levemente menor do que era há um segundo. Lyra desviou o olhar para a janela. Lá fora, o vento passava pelos muros com aquele som baixo e constante que ela havia aprendido a reconhecer como a voz específica de Vordan à noite. As montanhas eram uma sombra escura contra o céu que começava a clarear nas bordas. Quando você me carregou, disse ela devagar, o que estava pensando? Thorne ficou quieto por um momento, que durou o suficiente para ela entender que ele estava escolhendo entre a resposta verdadeira e uma versão administrável dela. Não estava pensando, disse ele por fim, sem precisar admitir nada a si mesmo. Lyra virou a cabeça para olhá-lo.
Quando você transformou de volta, disse ele, e ficou sem forças, algo em mim decidiu antes que eu tivesse tempo de pensar. Não foi raciocínio, não foi o acordo, foi o instinto de alguém que não estava disposto a deixar você no chão frio de um salão depois de tudo que havia feito. Ele fez uma pausa. O resto você já sabe. Instinto de alfa, disse ela. Talvez. Outra pausa, menor. Ou não somente isso. O fogo nas brasas crepitou uma vez. Lyra ficou com aquelas palavras, deixando elas pousarem devagar no lugar certo, sem tentar apressar o processo. Minha mãe me ensinou que ômegas sagradas não pertencem a ninguém, disse ela. Que a nossa linhagem existe para servir a algo maior do que vínculos individuais. Que apego era o que nos tornava vulneráveis. Ela olhou para o teto. Passei a vida inteira acreditando nisso porque era mais fácil do que admitir que estava com medo. Thorne não respondeu imediatamente. Quando falou, a voz tinha algo que ela não havia ouvido nele antes. Com medo de quê, Lyra? Ela demorou um segundo. Como quem pesa se a resposta vai custar caro demais. De querer ficar em algum lugar. Uma pausa. E perder. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Mais fundo. Mais honesto do que qualquer conversa que os dois haviam tido desde a carruagem, e nenhuma das conversas havia sido pequena. Thorne se levantou da cadeira. Lyra ficou quieta enquanto ele adicionava lenha à lareira com os movimentos calmos de quem conhece o gesto. As chamas voltaram devagar, primeiro pequenas, depois se abrindo para o quarto com calor que ela sentiu na pele do rosto. Ele não voltou para a cadeira. Ficou de pé diante da lareira por um momento, de costas para ela, olhando para o fogo com as mãos atrás das costas. Quando minha mãe morreu, disse ele, decidi que apego era uma forma de perder o controle, que tudo que importava deveria ser administrável, mensurável. Uma pausa longa. Fui muito bom nisso por muito tempo. E agora? Perguntou ela em voz baixa. Thorne ficou quieto por um momento, que durou o suficiente para o fogo crescer mais 2 centímetros. Agora você está no meu castelo, e eu fico ouvindo sua respiração de 4 aposentos de distância para saber se está bem. E isso não é nada que eu saiba administrar. Lyra abriu a boca. Fechou. Porque havia coisas que eram grandes demais para a primeira resposta que chegava. E essa era uma delas. Thorne se virou. Olhou para ela com aquela diretividade que não pedia permissão. E havia no rosto dele, nessa noite específica, algo que ele não estava mais escondendo com a eficiência de sempre. Uma fratura pequena, real. Durma, disse ele, e pausou a fala, parecendo querer coragem para continuar. Essa noite quem faz sua segurança sou eu. E voltou para a cadeira. Lyra ficou olhando para o teto com o fogo aquecendo o quarto e a respiração dele quieta e constante, preenchendo o silêncio do lado mais próximo que alguém havia dormido de ela em mais anos do que conseguia contar. Ela não disse que queria que ele ficasse. Ele ficou assim mesmo. E em algum momento entre uma respiração e outra, com o calor da lareira no rosto e o som do vento lá fora, Lyra percebeu que a marca no pescoço estava mais quieta do que jamais havia estado. Não fria, não quente, quieta. Como algo que havia esperado por muito tempo por um lugar seguro o suficiente para descansar, e havia finalmente, naquela noite estranha e impossível, encontrado. Certas muralhas não caem com estrondo. Caem em silêncio, pedra por pedra, enquanto 2 pessoas fingem que estão fazendo outra coisa. Thorne havia construído as dele durante 20 anos e as chamado de controle. Lyra havia construído as dela durante uma vida inteira e as chamado de sobrevivência. E naquela noite, sem que nenhum dos dois pedisse, planejasse ou soubesse exatamente quando havia acontecido, as 2 muralhas ao mesmo tempo começaram a virar pó. Capítulo 9. O que a luz revela após as cinzas. A primeira coisa que Lyra percebeu foi a luz. Não o cinza fundo da madrugada, nem o azul frio das horas antes do sol. Era luz de manhã de verdade, dourada e direta, entrando pela fresta da janela e cortando o quarto em diagonal com a indiferença completa de quem não sabe o que aconteceu ali durante a noite. A segunda coisa que percebeu
foi que não estava sozinha. Thorne estava na cadeira. Não dormindo exatamente. Era difícil dizer. Estava recostado com a cabeça levemente inclinada para o lado, os olhos fechados, os braços cruzados sobre o peito com a postura de alguém que havia decidido descansar sem perder completamente o controle da situação. Como um lobo que dorme com um ouvido aberto. Lyra ficou imóvel. Havia algo perturbadoramente íntimo em ver Thorne assim, sem a frieza calculada, sem a atenção permanente que ele direcionava para tudo ao redor. Apenas um homem numa cadeira que havia ficado quando não precisava e havia dormido quando provavelmente não planejava. Ela ficou olhando por mais tempo do que deveria. A marca no pescoço estava quieta. O lobo dentro dela observava o quarto com a atenção serena de quem não sente razão para alerta. E Lyra percebeu, com uma clareza estranha para aquela hora da manhã, que era a primeira vez em anos que havia acordado sem que o primeiro pensamento fosse uma avaliação de perigo. Foi quando a porta se abriu. Marta entrou com a bandeja do café da manhã com a eficiência automática de quem repetiu o gesto centenas de vezes. Deu 2 passos no quarto antes de erguer os olhos da bandeja. Parou. O silêncio durou exatamente o tempo que levou para ela processar o que estava vendo. O rei Alfa de Vordhan, numa cadeira ao lado da cama de Lyra, com o cabelo levemente fora do lugar e o casaco de combate ainda vestido, dormindo com os braços cruzados, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. O que claramente não era. Marta havia servido 3 reis naquele castelo. Havia atravessado guerras, perdas, invernos que duraram mais do que deveriam. Havia aprendido em décadas de serviço a manter a expressão exatamente onde queria, independente do que os olhos encontrassem. Desta vez demorou 1 segundo a mais. Thorne abriu os olhos. Encontrou o olhar de Marta com a impassividade de quem foi pego numa situação que não tem intenção de justificar. Uma pausa breve. Depois se endireitou na cadeira com a compostura de quem simplesmente estava onde havia decidido estar e não deve explicações a ninguém. Marta colocou a bandeja sobre a mesa com um cuidado excessivo que era, em si mesmo, uma forma de não dizer nada. "Bom dia, Vossa Majestade", disse Marta, visivelmente incrédula. "Marta", disse ele, "o conselho aguarda o senhor quando estiver disponível." Uma pausa calculada, sem pressa, e saiu. Lyra esperou ouvir os passos dela sumirem no corredor antes de se virar para Thorne. Ele já estava olhando para ela, e havia no canto da boca dele algo que ela levou 1 segundo para reconhecer, porque nunca havia visto antes naquele rosto específico. Constrangimento. Pequeno, quase imperceptível, mas absolutamente presente. Lyra sentiu algo se soltar no peito. Não riu, mas foi quase um sorriso. Thorne se levantou, acertou o casaco com o gesto de alguém restabelecendo ordem no mundo e caminhou até a janela. Ficou olhando para os pátios lá embaixo por um momento em silêncio. "A convocação do Conselho Maior chegou antes do amanhecer", disse ele. 3 semanas. Lyra assentiu. "Haverá resistência", ele completou. "Haverá", concordou ela. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que haviam dito coisas importantes na escuridão e estavam descobrindo à luz do dia que continuavam verdadeiras. "Thorne", ele se virou. "Obrigada", disse ela, "por ficar." Ele ficou olhando para ela por um momento com aqueles olhos que pesavam tudo. E então fez algo que ela não esperava. Assentiu. Apenas isso. Sem palavras, sem o escudo de frieza, sem nenhuma das construções que ele usava para manter o mundo à distância administrável. Apenas o reconhecimento simples e direto de alguém que havia feito uma escolha e a assumia. Saiu sem dizer mais nada. Lyra ficou sozinha no quarto com a bandeja do café e a cadeira vazia do canto, e a luz da manhã cobrindo tudo com aquela indiferença dourada de sempre. Os dias que se seguiram foram diferentes, não de forma dramática. Não havia declarações, não havia mudanças de protocolo, não havia nada que qualquer conselheiro pudesse apontar e nomear. Mas havia diferenças pequenas que Lyra foi catalogando com a atenção de quem passou a vida inteira aprendendo a ler o que não se mostra. O primeiro dia, Thorne apareceu na biblioteca quando ela estava estudando os registros antigos da linhagem.
Não anunciou o motivo. Sentou do lado oposto da mesa, abriu seus próprios documentos e ficou ali por 2 horas sem dizer nada. Quando foi embora, disse apenas que o jantar seria servido mais tarde por causa de uma reunião com os clãs do leste. Lyra ficou olhando para a cadeira vazia por um momento antes de voltar para os registros. Na noite seguinte, o jantar foi servido nos aposentos dela. Não nos aposentos dele, não no salão principal, nos dela, com uma mesa pequena que Marta havia colocado perto da janela sem que ninguém precisasse explicar por quê. Thorne chegou com mapas debaixo do braço e a energia contida de alguém que havia preparado um pretexto e estava se perguntando se era convincente. Não era, mas Lyra não disse isso. Eles comeram com os mapas abertos entre os dois, discutindo rotas para o Conselho Maior, argumentos que precisavam ser construídos, nomes de conselheiros que seriam aliados e nomes que seriam problemas. Era uma conversa funcional sobre coisas que precisavam ser ditas. E às vezes, no meio de uma frase sobre estratégia política, um dos dois dizia algo que não tinha nada a ver com estratégia, e o outro respondia. E a conversa escorregava para outro lugar, sem que nenhum dos dois fizesse força para trazer de volta. Você prefere o frio ou o calor? Ele perguntou num desses momentos, sem contexto aparente. Lyra ergueu os olhos do mapa. Frio, disse ela. Sempre soube quando o perigo estava perto, pelo calor da marca. O frio se tornou sinônimo de segurança. Thorne ficou quieto por um segundo. E agora? A marca ainda funciona assim? Lyra colocou a mão no pescoço sem pensar. A marca estava fria. Agora está fria quase sempre, disse ela. Ele não respondeu. Mas algo no jeito como ele voltou os olhos para o mapa disse que havia entendido exatamente o que isso significava. O terceiro flash foi Marta. Não uma cena com Marta, mas o jeito como ela havia começado a deixar 2 xícaras na bandeja do café da manhã sem que ninguém pedisse, sem comentário, sem explicação. Apenas 2 xícaras, todos os dias, com a naturalidade discreta de quem percebe as coisas antes de todo mundo e tem sabedoria suficiente para não fazer cerimônia. Lyra viu as 2 xícaras na terceira manhã e ficou olhando para elas por um momento mais longo do que o necessário. Depois sorriu. Pequeno, quase imperceptível, mas presente. E foi assim que as 3 semanas passaram. Não com gestos grandiosos, nem com palavras que nenhum dos dois ainda sabia dizer direito. Mas com mapas compartilhados e cadeiras puxadas sem ser convidado, e 2 xícaras numa bandeja, e conversas que começavam sobre uma coisa e terminavam sendo sobre outra completamente diferente. Com a construção silenciosa de um hábito que nenhum dos dois havia planejado e nenhum dos dois estava disposto a interromper. 3 semanas depois, ela estava nos jardins internos do castelo, quando Aldrich a encontrou com os documentos finais para o Conselho Maior. Havia neve ainda nas pedras mais altas dos muros, mas nos canteiros mais protegidos, alguma coisa estava começando a brotar. Pequeno demais para ter nome ainda, mas presente. Thorne apareceu ao seu lado sem que ela ouvisse os passos, o que havia descoberto ser uma característica constante de viver com um alfa, cujo lobo havia decidido que onde ela estava era onde ele também precisava estar. Você leu, disse ele. Li. Lyra respondeu. E? Lyra se virou para olhá-lo com o sol da manhã batendo no rosto dele e revelando, como sempre, muito menos do que havia lá dentro. Mas ela havia aprendido a ler o que ficava nas margens. Havia aprendido a língua específica de um homem que demonstrava com presença o que não sabia dizer com palavras. E vamos, disse ela. Ele assentiu. Não havia romance fácil naquilo. Não havia final arrumado onde todos os problemas se dissolviam e o mundo se reorganizava gentilmente ao redor de 2 corações que haviam se encontrado. Havia uma audiência difícil pela frente. Havia uma lei antiga que resistiria a ser mudada. Havia um conselho maior que não havia sido desafiado em gerações e não cederia sem luta. Havia muito trabalho ainda. Mas havia também isso. Os jardins começando a brotar sob a neve. Uma marca que havia queimado por anos, finalmente em repouso. Um lobo prateado que havia dormido por uma década inteira e acordado para ficar.
E 2 estranhos que haviam entrado num acordo por necessidade e descoberto, sem planejar e sem pedir, que algumas coisas crescem exatamente nos lugares onde ninguém pensou em plantar. O destino não havia pedido a opinião de nenhum dos 2, mas desta vez, pela primeira vez, nenhum dos 2 tinha reclamação. Anos depois, havia uma história que os lobos de Vorden contavam para os filhos nas noites de lua cheia. Contavam sobre uma mulher que chegou com o rosto escondido e o lobo aprisionado, comprada num leilão por um rei que jurou nunca amá-la. Contavam sobre uma marca que o mundo havia tentado apagar por gerações. Contavam sobre a noite em que um lobo prateado apareceu num salão em batalha e mudou o curso de uma lei que havia durado 3 séculos. As crianças sempre perguntavam a mesma coisa, e o rei aprendeu a amar. Os mais velhos sorriam antes de responder. Aprendeu, do jeito dele, no tempo dele, com toda a dificuldade de um homem que construiu muros altos demais e precisou ser paciente o suficiente para ver alguém atravessá-los sem pedir licença. O que ninguém contava era o momento exato em que Thorn havia entendido. Não foi no salão de batalha, não foi na biblioteca. Foi numa manhã comum, nos jardins, quando Lyra estava de costas observando algo brotar entre as pedras, o cabelo solto, a marca visível sem que ela parecesse se importar, e ele havia ficado parado na entrada sem conseguir se mover. Não por magia, não pelo lobo ou pela marca, apenas porque ela estava ali. E o lugar onde ela estava havia se tornado, sem que ele percebesse quando, o único lugar onde o inverno dentro dele não encontrava razão para continuar. Esta é a história de Lyra e Thorn, mas é também a história de qualquer pessoa que já escondeu o rosto num salão cheio de gente, com medo do que encontrariam se vissem de verdade. O mundo vai sussurrar, vai especular, vai imaginar o pior antes mesmo de olhar. Isso não vai mudar. O que pode mudar é a decisão de tirar o capuz mesmo assim, não para agradar quem está olhando, não para provar algo a quem nunca vai entender, mas porque existe uma vida inteira esperando do outro lado do medo, e ela não começa enquanto a gente continua escondida dentro dele. Lyra não encontrou o amor porque era perfeita. Encontrou porque parou de pedir licença para existir, porque negociou com igualdade quando poderia ter se submetido. Porque quando o lobo dentro dela pediu para ser livre, ela finalmente abriu a mão e deixou. O que há dentro de você que está esperando para ser solto? Pense nisso. E obrigada por ter ficado até o fim desta história. Isso nunca é pouco. E é aqui que eu preciso parar. Eu sei. O pior momento possível seria exatamente este. Mas algumas histórias pedem que a gente respire antes de continuar. Me diz nos comentários. Você confia em Thorn? Um homem que planeja tudo com tanto cuidado, que guarda segredos há 20 anos, que compra uma mulher num leilão sem explicar o motivo real. Ele está protegendo Lyra. Mas de quem exatamente ele está protegendo ela? Deixa sua resposta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. Se você ainda não curtiu o vídeo, faz isso agora. E se ainda não está inscrito com o sininho ativado, este é o momento certo. Obrigada por estar aqui, por escolher esta história entre tantas outras que o mundo oferece. Até o próximo capítulo.